Olá pessoal, estamos de volta aqui com o podcast da FAEX Energy, a Feira de Energias Renováveis de Xanxerê, Santa Catarina. E agora estou com presenças ilustres aqui, nada mais, nada menos do que a Nex Energy. Acho que você que está acompanhando aqui o nosso podcast já viu que tem a logo deles por aqui. Então agora, finalmente, a gente está recebendo a presença aqui do Juliano e do Renato. Sejam bem-vindos. Obrigado, Júlio. Obrigado. Um prazer estar aqui. A segunda vez que a gente está participando da feira e agora com essa novidade muito legal que é esse podcast, né? Eu ia perguntar agora, vocês já estão aqui na segunda edição da FAEX, né? O que vocês estão achando? Qual a perspectiva da visão da primeira edição com a edição de agora? Eu tenho um ponto bem interessante, sabe o que é? Quando a gente veio para cá da primeira vez, no ano passado, a gente tinha uma tese muito engraçada que a gente ficou pensando na Nex lá. Como ser criativo com o recurso que a gente tinha e com o que a gente é de verdade, né? Então, acabamos de dar uma palestra ali falando de tecnologia e como que a tecnologia que é o rei no processo de escalar empresas de varejo no Brasil, voltada à energia, né? E tomando isso como referência aqui, eu estou começando a fazer um paralelismo com o ano passado. Ano passado, o nosso stand era pequeno, altamente tecnológico. Esse ano, mesmo nas consequências de escolha ali, eu estou reparando que não é o ponto da tecnologia, mas é o ponto da inovação, porque eu acho que o nosso stand, no que a gente estava vendo lá, ele estava bem inovador, sabe? E é o jeito de a gente pensar. E hoje a gente está patrocinando um podcast que é uma das coisas inovadoras desse ano. Sim. Então a gente gosta de estar nesse ambiente, inovando, entendeu? Sempre inovando. Eu acho que a gente tem essa visão de... A FAEX oferece essa capacidade para a gente inovar, porque ela dá essas condições. E se ela oferece ainda mais modelos, estilos de inovar, que é o modelo de um podcast sendo feito no meio de uma feira, acabei de sair de uma palestra aqui conversando, é isso que a gente quer. Entendeu? E eu acho que é isso que tem diferença, né? Fora que a gente vê mais empresas, né? Dá para perceber mais gente interessada. Teve uma visibilidade do ano passado já muito boa. Outros lugares, outras regiões que a gente já ouviu falar da feira, que a gente leva também, né? A gente leva as mídias que a gente faz aqui. Então deu para ver que muita coisa melhorou. Até na estrutura, até no layout aqui dos próprios stands. E a quantidade de empresas, a quantidade de gente... O pessoal interessado em continuar escutando sobre tecnologia, que já foi a nossa proposta inicialmente com o nosso primeiro stand aqui, e agora a proposta da palestra. E como o Juliano falou, agora trazendo mais sendo também aqui patrocinadores, vamos dizer, de mais uma novidade da FAEX. E quem sabe na próxima vamos ter mais novidade. Traz novidade. Que é o que a gente gosta. Não, a gente já sabe. Se tem alguma coisa inovadora na feira, manda pra Nex, que a Nex vai patrocinar a nossa. É isso aí. Não coloca muito alto, Tite. Boa. Eu queria que vocês comentassem um pouco da Nex, porque o Juliano estava falando aqui a primeira vez que ele veio para a feira, mas eu quero falar a primeira vez que ele veio para Xanxerê, porque a Nex, a gente se conhece há muito tempo, né, Juliano? Sim. E quando eu conheci o Juliano, eu lembro muito dele ter me falado o seguinte: quando você pensa em creme dental, você pensa em qual marca? Daí eu falei, Colgate. Aí ele falou o seguinte: bom, quando você pensar em energia, o nosso objetivo é que você pense na Nex. E aquilo me impactou. Até hoje, eu sempre falo isso pra ele. Eu falo, gente, isso me impactou porque eu pensei, ele estava começando, ele não tinha unidades consumidoras, beneficiárias, ele só tinha um projeto. Mas ele acreditou muito nesse projeto. Ele foi com uma vontade de fazer acontecer. E acho que esse é um dos motivos do sucesso da Nex, de realizar, de executar e também de sonhar um pouco, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre a evolução da Nex desde aquele momento até hoje. Eu vou contar um pouquinho, porque porque a Joelha está no... O marco zero que eu vou falar para vocês, ela vai estar na história. E depois você conta como foi a tua chegada, porque você faz parte dessa jornada, sabe? Porque a nossa história junto também é muito maluca, né? O mundo de usinas, né? Uhum. Então, assim, gente, primeiro, a Nex ela surgiu porque eu trabalhava numa empresa de projeto de geração de energia
E eu ficava encucado que os projetos de geração de energia, em geral, tipo CGH, é uma usina, uma termoelétrica, uma usina de biogás, e nem pensando até 5 mega, que é o tamanho da GD ali, né? Eu ficava vendo que elas não tinham viabilidade, o preço não pagava, não fechava a conta, fazia estudo de viabilidade. Então, a gente fazia o estudo, não viabilizava. Fazia o estudo, não viabilizava. Isso estou falando de todos os tipos de projetos, várias regiões do Brasil, várias fontes. Não viabilizava, não viabilizava, não viabilizava. E eu comecei a perceber que as condições, até para a hidráulica, que já tem uma estrutura industrial no Brasil, que tem os equipamentos e tudo mais, nem essa fonte conseguia. Fator de capacidade maior. Então tudo, pô, entendeu? E eu comecei a perceber que o trave era o preço. Dia sim, dia não, vida que segue, correria. Me chega a 482. Eu era diretor comercial de uma empresa de projeto de geração de energia. Aí a 482 chegou na minha mesa. Acho que foi o engenheiro, lembra o Thiago? Então o Thiago trouxe pra mim, pra eu Julê aí, que você é um cara que inventa uns troços malucos aqui na empresa. Lê aí que eu acho que você vai encontrar alguma coisa. Acho que ele já desconfiava de alguma parada. Só que ele não conseguia modelar o negócio, mas ele sabia que tinha oportunidade, né? Então eu li a lei. E eu lembro que eu li ela de manhã, de tarde eu praticamente não trabalhei, voltado ao que eu tinha que fazer no dia, que era comercial e tudo mais. Eu fiquei numa sala, num quadro em branco, desenhando todos os fatores que demonstravam que aquela condição, que é uma annex, se ela existisse, ela viabilizava os projetos, entendeu? Porque eu cheguei no preço final, R$400 MWh, 350, 450, depende do estado. Mas eu cheguei nesse preço. E aí o que eu fiz? Quando eu cheguei nesse preço, eu perguntei pro Thiago, faz uma tabela para mim, mostrando qual o preço, todos os projetos nossos de viabilidade que deu errado, se tivesse, dava certo. Ele colocou numa casa, ele colocou numa casa de uns R$300 no MWh. E eu fui colocando o preço, novo. Aí verde, tipo, viável. O que eu comecei a pensar? Se eu ficar aqui, onde eu tô, alguém criar isso, eu vou ganhar, de uma maneira comercial, né, muitos projetos para executar e tudo mais. Mas por que eu não posso ser essa pessoa que vai criar isso? E eu fiquei encucado com isso. Aí olha que a loucura começou. Eu saí no mesmo dia, liguei para minha atual esposa, hoje minha esposa, ela estava morando em Londres, liguei para a Joara e falei assim, Jô, eu vou sair dessa empresa que eu tô e vou fazer isso. Dela, mas Jô do céu, isso é loucura, você não preparou nada, não sei o quê. Eu falei, Jô, você confia? Daí ela, confio. Daí eu, beleza. Não saí que nem no outro dia, não dei carta de demissão no outro dia. Eu fiquei 6 meses juntando dinheiro, aí juntei a grana. Sim. Aí veio 9 primeiro, veio uma outra empresa ali, pra eu entrar no mundo dos geradores. Ou seja, eu fiz uma concorrente da empresa que eu fazia, de estudo de viabilidade, só com preço lá embaixo dos estudos de viabilidade, para conhecer o máximo de gente possível, para que quando eu abrisse a Nexus, precisava falar com os geradores que ia começar a construir seus projetos. Eu já tinha contato. Boa. Daí foi. Dali passou, sei lá, a Nex surgiu em 2017, a primeira usina entrou em 2018. 2018 não, 2019, que é 2018 foi o a primeiro Lajeado, contrato né? fechado. 2018, Lajeado foi 2019, né? Então 2019, é aí que entra a Joilis. Porque a primeira usina que a Nex fechou, que fechamos em 2018 e ela começou a operar em 2019, você era a engenheira responsável da usina, né? Sim, eu estava na equipe de engenharia. Ou seja, tocando o projeto da usina que a gente tinha conseguido fazer essa primeira parceria. E aí, por que eu comecei a conhecer mais ainda a Joilis? Porque a usina, coincidentemente, a empresa que ela trabalhava ficava em Xexerê e a usina também. Então eu tinha que vir para cá para falar com os consumidores locais da cidade sobre... gente, você não quer alugar a parte de uma usina? Detalhe. Distribuidora que só tem uma cidade, 2, 3 pequenas cidades de área de concessão. Ou seja, você não é a Celesc que você podia fazer uma usina aqui e lá em Floripa você podia pegar uma unidade consumidora. Perfeito. E aí, eu vinha pra cá, passava ali umas vezes na Construnível, que era até a empresa que a Joilis trabalhava, a construtora,
Passava lá, conversava com a Joíris, e aí, como é que tá o projeto, não sei o quê. Na contrapartida, a Joíris, e aí, como é que você tá vendendo? Daí eu contava, tipo, a cidade dela, né? Daí eu conversei com tal pessoa, padaria tal, dela. Nossa, toma um café lá, não sei o quê. Tem outro cara da academia, ou tem Juliano. Poço de combustível. Tem um rapaz que é dono de supermercado, mas eu não sei se ele é grupo B ou grupo A, mas passa lá. Aí ficava eu, você, a Cleide, conversando sobre os consumidores, né? E que depois eu ia pessoalmente neles, eu conheço cada um. Sim, eu sei o rosto deles, né? Bater com pastinha, né? É assim, começo de empresa, é assim. É isso aí. E aceitei a jornada e acho que eu tenho um certo, vamos dizer assim, a Xanxerê me gera uma insegurança quando eu estou na cidade, porque eu sinto a energia de como era o começo, entendeu? Tipo, pra mim é muito emocionante, porque era difícil, entendeu? Eu lembro que eu perdi cabelo, nossa. Eu tinha que toda semana... Você tava aqui, mas eu toda semana ia pra Curitiba e voltava, né? E ela gera esse meio que esse E o pessoal não acreditava. Porque, primeira vez que não alguém tá tem ouvindo. lógica, assim, pra homologar a usina na distribuidora foi uma dificuldade tremenda. A gente foi pioneiro, foi a primeira da Decelt. Verdade. Primeira da Decelt. Então, pra todo mundo era início de jornada. Pra nós, como construtora, pra vocês como gestora, para os consumidores como consumidores e pra distribuidora. Então era novo pra todo mundo. Mas a gente foi lá e você deu a cara a tapa. Deu a cara a tapa até conseguir. A gente não desistiu até vendemos a usina inteira. Alugamos a usina inteira para todos os consumidores aqui de Xanxerê. Xanxerê e Xaxim, para sermos honestos, né? Mas é isso, já começo assim. Aí vem a jornada do Renato, porque passado-se 2019, você entrou... 2019. Isso. 4 meses depois da usina começar a operar. Eu já entrei nessa jornada desse desafio de trazer novos geradores. Aí teve um case que deu certo. Então eu falei, agora a Nex me interessou. E aí o desafio também da Lajeado, não gerando como previsto, período de estiagem e tudo mais. E aí também já vivendo os maiores desafios possíveis ali naquele momento. Desafio dentro do pós-venda, que era onde a Nex esperava ter o melhor resultado possível. Já começou as bombas. Não gerou, não entregou. Nossa, era um parto. Aí todo aquele processo. E eu acabei vindo para a Nex no final, outubro de 2019, quando o Juliano já estava saturado, muita coisa para fazer, não tinha mais tempo, vamos dizer assim, para buscar novas usinas, novos geradores, né? E eu sou do ramo, eu sou engenheiro eletricista, mas quando eu vim para cá eu tive algumas outras propostas. Quando eu olhei a Nex eu falei, cara, sendo bem honesto e crítico, o menor salário que eu tive foi você que propôs. Nossa, isso é amor verdadeiro pela Mas camisa. é uma questão do valor intangível do negócio, né? É uma empresa pequena que estava começando com uma ideia muito legal. Você tem o CEO e fundador ali do seu lado, potencial, os investidores que estavam por trás, que a Nex já tinha passado pela primeira rodada de investimento, né? O primeiro R$1 milhão já tinha sido captado. E quando eu olhei aquela oportunidade, eu falei, cara, tem um oceano azul aqui pra brincar. Tem. E aí eu entrei e comecei. Você foi muito visionário também, né? Total. Você abre mão de se eu não me engano, era estabilidade. Era a Huawei, né? Que eu tava. Era a Huawei em Curitiba, telecomunicações. Eu tava nessa linha. Eu trabalhava na época no ramo da Itautec, antiga Itautec, depois OC Brasil, no ramo de automação bancária. E eu tava passando pra Huawei. E aí quando eu vi essa ideia da Nex, a proposta, fui lá conversar, entrei, só fui entrando, Juliano no sofá, assim, computador. Eu falei, com quem que eu vou conversar? Ele, senta aqui. E a gente começou a trocar ideia, eu sou o senhor. Eu falei, calma. Calma que eu não sei nem se eu tô pronto para conversar com o senhor. E aí a gente começou a trocar essa ideia, viu a oportunidade muito legal. E comprei a ideia junto com ele. A gente começou as nossas primeiras viagens aqui para... É verdade, né? Para a região aqui de Chapecó, conversar com os primeiros investidores de usina que eu fui conversar e já voltar com um contrato embaixo do braço. E aí a gente teve um aumento e um ganho muito significativo de geração. Eu sei que o boom se deu ali no final de 2019, logo com a minha entrada. Que bom. Fez com que eu tivesse aí até hoje, né? Fez um puta trabalho. E a gente teve um ganho de performance em vendas, que a gente chamava venda geradora, captação de fornecedores, né? Exponencial, realmente. Então a gente saiu de 8 megas até o final de 2019, a gente tinha até 1, que era a própria Lajeado aqui, né? A gente tinha 1, saiu de 8 para 36, depois para 75, depois passamos a marca de 100.
e expandindo sul, sudeste, nordeste e centro-oeste, né? Hoje está em quantos estados? Hoje a gente tá, eu destratei 2. A gente está em 10 estados hoje, Anex 10 estados, já estamos operacional no norte, nordeste e sudeste, e sul, né? Então, agora só falta o centro-oeste para a gente se tornar operacional ali. E começou em Engenharia. E o aviso prévio de conexão da nossa primeira usina no Centro-Oeste já foi dado para junho, julho de 2024. Então, esse ano é realmente um ano de virada. E a gente fala que a Nex está num processo agora de amadurecimento da marca, né? Então, o que a gente vê, a logo da Nex, ela já chamava muita atenção lá atrás como algo diferente. E a gente sair da linha de startup, cash burn, atrair cliente, atrair geradores, para a linha de uma startup de fato contabilmente breakivada, que está sendo atrativa para outros investidores que não são nem do ramo de energia, que gostaram muito e compraram essa pegada de tecnologia que a gente está trazendo e como uma proposta de novos benefícios para eles, né? No sentido de por que não utilizar esse benefício que a Nex tem para os nossos próprios clientes como um redutor de churn para outras grandes empresas. Você está falando, eu queria que você tivesse visto essa palestra nossa aí, porque se encaixa muito num ambiente que você está inserido, entendeu? Exatamente. Nossa, a gente escuta cada coisa de como vai ser. Eu tenho uma opinião, assim, eu já passava para quando eu... É que hoje eu sou conselheiro, eu não sou mais CEO e tudo mais, né? Mas no começo, eu chegava para a turma da Nex lá, vocês acham que está difícil? Eu acho que dos 100% que esse mercado vai ser, a gente deve estar nos 3%. E aí, hoje, por exemplo, agora então você acha que você está mais de 20%? Não está nem 7%. Nem começou a brincadeira. Não começou. E tanta gente falando que a GD acabou e não sei o quê. Começou brincadeira. Varejo? Não começou brincadeira, pô, não tem noção. O varejo se adapta, né? Ele muda. Não, você deu um número. 90 milhões de consumidores, perfeito? Quantos desses 90 milhões têm alguma solução de energia em sua casa? 3. Então, ou seja, eu estou falando dos outros 87 milhões. Você está falando do quê? De uns 93%? Então a conta tá batendo. E eu fazia de cabeça, entendeu? Meio que chutado, assim. Acho que agora a gente está em 7. Acho que agora a gente está em 5. Agora a gente está em 8. É isso. Tem muito chão ainda. Tecnologia proprietária, estrutura de aplicativo. Eles pensam no Nubank de energia. Já viu um? Meu sonho. Então... Aí, ó, tá na tela aí. Sério, eu sempre falei isso, desde sempre. O meu sonho é comprar minha energia por aplicativo. Isso. Não tem escalado isso ainda. O mercado é gigantesco. Gigantesco. Tem um custo para chegar nessa condição, porque o aplicativo é o meio, concorda? Sim. A descoberta que ele existe, que é onde está a grana. Porque assim, eu acho que assim, o volume de investimento ele está muito maior na descoberta que existe o aplicativo do que na construção e usufruto do aplicativo em si. Porque ele envolve uma coisa que você é promotora no seu trabalho, como influenciadora desse meio, de educação. Entendeu? Sim. E educação custa caro. E não é caro só nos meios tradicionais de ensino médio, de ensino fundamental e acadêmicos. Ele é caro também para as pessoas conseguirem aprender algo que elas nunca usufruíram. Sim. Porque demora. Porque não é que nem numa escola que você fica 4 horas por dia sentado aprendendo sobre aquilo. Ele tem pequenos tempos durante a vida e rotina dele para começar a interpretar como funciona algo. Sim. E cada micro situação de um post, um podcast, quanta gente tem aqui? Tricama aqui. É grana. Descoberta é grana. Educação é grana. É. Então, por isso que a gente não vê um troço saindo de uma situação de 7%, 5% dos consumidores do Brasil tem uma solução, do nada para 20, 25, do nada 55, do nada 90, acabou, passou 5 anos e estamos com todos... Sabe o que eu tava pensando agora? Antes eu ia no mercado, né? Uhum. Agora tem aplicativo para ir no mercado. Então você vai no mercado e aí você entra no aplicativo, baixa o aplicativo, que daí tem que ter a função de baixar o aplicativo. Uhum. Vou escolher o mercado que vai baixar o aplicativo. Aí eu escolho os meus ingredientes, né, o que eu quero. E aí, por exemplo, eu vou pegar uma fruta, eu vou pegar alguma coisa que é por quilo, então eu tenho que colocar quantas gramas eu quero. E assim, não é sempre que vai acontecer de eles conseguirem exatamente a mesma pesagem. Uhum. E aí, o que acontece?
Se eles mandarem um pouquinho a mais, eles vão cobrar a diferença no meu cartão. Entendi. E se eles mandarem um pouco a menos, aí sempre manda um pouquinho a mais. Aham. Algo assim. E aí eu fico pensando nisso para energia. Olha só que loucura. Porque se o mercado abrir, por enquanto a gente está falando de energia por assinatura, mas se o mercado abrir para baixa tensão, tem liquidação mensal todo final de mês. Perfeito. E aí, com energia não pode ser a mesma coisa? Com certeza. Eu vou descontar ali no meu cartão. É isso. Eu lembro que a gente tá falando dos meios de pagamento ali dentro. Exatamente. Então, isso que você está pensando, a gente usou alguns exemplos ali. Eu fiz o que é uma tecnologia escalável? Eu coloquei um celularzinho no meio, coloquei uns pontos ali. Uma das, é o 3i e o 3E que eu chamo. 3i, integração, interação e interface. Que Isso faz toda a diferença. Entendeu? Integração, API, não sei o que, gate de pagamento, não sei o que, para dar esse cartão funcionando. Porque eu não vou inventar um gate de pagamento, estou cuidando de energia, entendeu? Então, beleza. Integração. Interação, banco de dados. Dado pra caramba, Júris. Isso que você está falando dessa conciliação, essa estrutura de valores consolidados, ele só com banco de dados integrados à plataforma consegue entregar final. E depois interface. Sim. Entendeu? Que é API, app ou mobile. Do outro lado eu coloco os 3E. Experiência. Só que é experiência de utilização, que é o X, o Y, a cor, ficar claro para as pessoas, porque já é complicado tecnicamente. Agora, se ainda quer fazer tecnicamente algo complicado de um jeito que uma pessoa não consegue entender, e depois a gente coloca meio de pagamento, então experiência de pagamento, Pix, cartão com Pix cola, QR Code, boleto, Tudo tem que ter possível. tudo. Porque cada um gosta de um jeito, entendeu? E aí vem o que você está falando, nessa experiência de pagamento, que é o modelo via dados de consolidação e passou um pouquinho, e mostra pro cara ali no design que passou um pouquinho e foi cobrado dele um consumidor extremamente baixa tensão, R$20 a mais, R$13 a mais. Ou você começa a entrar numa jornada de ele economizou, a sua média de consumo diminuiu, aí joga para ele uma informação, atrela um gasto médio para ele e devolve em cashback. Você economizou tanto, igual a notificação do iPhone. Exatamente. Você utilizou 5% a mais essa semana. Exatamente. E joga para um Isso é gestão cashback. de energia. É isso, apagando demanda ao vivo e a cores aqui. Não, No Nordeste, acabaram de dar o sinal, a demanda do Maranhão. Meu Deus. Que isso, né? Apagar a demanda da usina. Então é isso que é um pouco da tecnologia que a gente quis trazer, Nossa, né? E quer muito trazer. legal. E essa etapa da Nex que a gente está vivendo agora é muito bacana. Porque hoje o Juliano, como falou, ele tá no... Falei, para de apanhar e vai bater um pouco, vai pro conselho, vai pro board, né? Então, novos desafios, agora pega toda essa sua cabeça aí e usa para bater na gente que a gente dá conta Que do isso recado. é bom, né? A gente dá conta do recado. E então hoje, como diretor executivo de operações lá da Nex, a gente está tocando muita coisa, que é basicamente a visão do board, né? Que pelo fato de ter a cabeça do Juliano como fundador, é muito voltada à tecnologia. Porque quando a gente fala de investimentos e investidores que são do ramo, eles pensam o quê? Eles pensam em gerar energia, vender a energia, alugar a usina e é isso, né? Mas quando a gente fala e os meios, e como a gente vai fazer, e como a gente vai abocanhar o share de mercado que está cada vez aumentando com a redução dos tickets. E como que a gente vai fazer isso, né? Então é mais ou menos essa visão que a gente está tendo hoje e expandindo, capilaridade. Tem essa visão que o Juliano colocou pra gente aí, que a gente está tocando, um time especialista, então a gente tem bastante orgulho em falar que a Nex tem hoje, boa parte das cabeças da Nex começaram junto praticamente, são 4 anos de jornada ali junto com a empresa. O Dani tem um cara lá, tava tirando sarro comigo ontem, falando assim, como eu saí da operação, então eu não tô completando anos de operação mais, né? Daí eu tenho 4 anos de operação, e ele completou 5. Vai ficar mais velho que você, né? Ele chegou pra mim assim, estou mais tempo que você na sua empresa. Desculpa aí, mas eu tô... Eu falei, sai fora, Dani. Eu lembro quando vocês trocaram de escritório lá em Curitiba, vocês foram para um outro lugar maior. Eu falei, uau, cresceram, hein? Hoje já tá outro nível. Nossa, era muito apertado. O primeiro mesmo, era exatamente o que a gente tá sentado aqui. Esse é uma Era 4 lugares, assim, uma televisão gigante aqui. Aí depois foi pra aquela outra sala, e depois agora foi pra um... A sauninha, né, que a gente falava. Sauninha, quente pra Era um caramba. apartamento, né? Era meio que exatamente. Você chegou aí lá? Fui. Você não foi a na gente tá no nova, andar né? inteiro, né?
Agora tem um andar inteiro. Agora tem um andar Olha inteiro só, e já tô estamos esperando tentando, convite. já estamos tentando desocupar o andar de cima, porque tá, Boa. é muita coisa para acontecer, né? Então, e é isso que a gente tá muito feliz, essa virada de chave tem acontecido tudo ao mesmo tempo, então é muito legal. É Que muito legal. legal. Isso é fruto do pensamento sempre pra frente de vocês, né? Acho que a empresa cresce quando você consegue enxergar na frente. E assim, eu vejo que o Juliano sempre teve, né? Como eu falei, ele sempre teve essa visão. E aí agregou o Renato junto, enfim, vocês estão com um time legal hoje. Hoje tá, a gente sempre falou, um dos maiores desafios que a gente teve na captação de novos projetos de geração, novas plantas de geração, né? Hoje a gente tem 4 fontes, né? A gente já tem biogás, biomassa, só a eólica que não deu o time para pegar. Não tem, você tá A gente ligado. tava né? quase, aqui- agora não deu o time. né? Não tem, né? Não Mas tem como, um GD. né? Não viabiliza na Não, micro. Não deu certo. Não tem cadeia industrial pronta. É que Não assim, tem, não. você vai pensar que eu preciso de não posso ter uma rugosidade no terreno. Se eu tiver um vento que não é laminar, eu não vou ter um fator de capacidade bom. Então, é difícil viabilizar, porque Aí tem região, região específica, que o vento não é assim também, né? tem no mínimo 7 metros por segundo. Então. E é o grande, Não é qualquer lugar que grande tem. desafio que esse cara colocou na mesa na época. Quando uma das coisas que a gente falou hoje no varejo, que é um dos desafios e dos riscos do negócio, é que geralmente um proprietário, ou investidores, ou gestores do investimento de algumas plantas de geração, eles buscam contratos de maior longo prazo, né? De prazos mais longos, estendidos, com as maiores garantias possíveis, Sim. né? Basicamente a gente tentou colocar alguns lastros bancários que a gente via em Mercado Livre para dentro da geração compartilhada. E aí qual que foi o grande desafio? O varejo, naquela época, a gente o mercado não tinha muito essa visão de explosão, né? Mas a gente já tinha, né? Que já tinha essa visão de falar, cara, os nossos contratos têm que ser o mais líquido possível. Então qual que é o desafio? A gente vai ter que jogar e compartilhar esse risco. Os contratos podem ser de longo prazo? Podem. Mas e o risco? O risco da inadimplência, o risco de um churn, o risco do varejo, o risco da redução do ticket, o risco de uma Celesc, uma Copel entrar para esse mercado e abocanhar Login 90, senha. 50, 90% dos consumidores que a Não gente tem tem. integração. Então Não. o grande desafio foi Complicado. esse, os nossos contratos já refletirem o risco do varejo. Então o processo de educação que a gente falou que basicamente é caro porque eu também tenho que aprender, né, para conseguir educar. Então o processo de Tem que educação saber educar. Você entendeu isso que ele falou? e tem que saber. Investe em curso, investe em mim. Não. também. Não, mas tem que gastar uma grana pra descobrir como funciona e pra depois gastar outra grana pra ensinar. Investimento, é tudo investimento. Gasta uma verdade. grana, Você entendeu? gasta uma grana para Você errar e fez para isso? corrigir. Você gastou uma grana pra aprender e agora você tá gastando uma grana pra fazer as pessoas descobrirem que você pode ensinar elas. Entendeu? É verdade. É bem isso. É bem isso. Isso isso Não aqui, tem ó. lógica, né? As pessoas deveriam estar vindo assim, É. tipo, por favor, me ensina isso. Mas não exato. é assim. E além desse processo de educar, vamos dizer assim, os consumidores, como que você orienta os geradores? Que você quer assinar um contrato com ele, mas você não quer dar um take or pay. Mas você não quer dar um lastro bancário, uma fiança bancária ou algo do gênero. Como que você mostra para ele que isso Isso é pode ser penalizado nos primeiros meses, até o consumidor entender como funciona, mas aí a gente tem a mágica dos 5 anos da validade do crédito, que a gente consegue diluir isso, fazer isso rentabilizar no caso de virada de tarifa. Sim. Né? Como que você consegue ensinar e falar para esse investidor, vamos fazer dessa forma, que daí você não vai ter limite. Porque daí você pode investir, você já entendeu o varejo, já entendeu o risco do varejo, e aí você pode investir aqui ou no Nordeste, a estratégia de venda a gente vai utilizar a mesma, claro, de acordo com as suas particularidades locais, mas a estratégia é a mesma, vai vender, você vai ter cliente, você vai ter consumidor, você vai ter cooperado, você vai ter gente, sempre. Eu vou trocar um e colocar outro, trocar um e colocar outro. Mas o filé mignon do mercado vai acabar, daí eu abaixo o ticket. E aí eu vou abaixando, e eu vou abaixando. E para quanto aumenta o meu share no mercado se eu diminuo R$100 o ticket? Toda vez. Esse mês eu baixei 100. Quanto que o leque de oportunidade aumentou? Baixei mais 100. Aumentou para quanto agora? Baixei para R$300. Para quanto aumentou o meu leque de oportunidade dentro do Paraná, dentro da Santa Catarina, dentro de São Paulo, né? Tá ganhando a escala. Então a aí? gente podia falar, a gente hoje poderia estar com 600, 700 mega em usinas das mais variadas fontes dentro do portfólio.
se a gente tivesse comprado esse risco talvez do take or pay ou algo assim. Garantia do gerador receber pelo que gerou, Sim. entendeu? Mas eu tô comprando o risco também, de uma certa forma, do varejo. E eu tô porque- comprando o risco Mas- de vir uma Joey, gigante Joey. e engolir, né? Você compra muito risco no mercado que tá 3% amadurecido? Pois é. Aprende primeiro. Assim, ó, vou tentar mostrar pra você uma visão que eu tenho, tipo assim, isso é coisa de startup, tá? Mas a startup é como se fosse uma interpretação evolutiva de como que as empresas devem se modelar frente a estruturas inovadoras e escaláveis, tá? 3%, que é o que eu tô falando de share de mercado do Brasil, aí 4% de consumidores que têm soluções de energia, é um momento das empresas estarem fazendo o que a gente chama de teste, MVP. Não é momento de você comprar risco. Você compra risco maduro. Sim, sim. Entendeu? Você compra risco. Tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. Você tá comprando risco de um monte de coisa agora, numa estrutura que vem o ANEEL e muda uma legislação, faz uma adaptação, agora sobe um lobby e pende mais para um lado, que era o lado que estrategicamente você nem estava bem posicionado. Eu não sei se vocês viram a palestra do Elvio hoje, mas ele falou com todas as letras. 2043 acaba todo o subsídio da GD. Então tem Exatamente. que repensar, poxa, você não tem segurança a partir de 28. Exatamente. E aí? E como que você tem contrato de 15 anos? É, Com usinas que geram hoje R$1,5 milhão mensal. Com uma margem da gestora de 5%. Como que eu Não vou tem. bancar um contrato desse? Então, e o mais estranho é para ter a autorização do funding, porque assim, o que acontece? Tem muita usina para ter o funding lá, ele precisa fazer uma garantia bancária, uma estrutura de financiamento lá. O banco, nossa, isso era muito engraçado. Eu não vou citar o nome do banco, mas eu ia no banco lá e o cara se embananava pra caramba para entender o que era quais que eram as seguranças minhas bancárias para oferecer uma garantia de funding para um gerador. Porque ele não entendia o setor não entendi, também. imagina. Quem vai comprar? Cadê o lastro? Então, aí o que acontece? Na mesma visão, que é inversamente proporcional. No caso do funding, quem está em mercados de 3% de maturidade, entendeu? Ou seja, crescemos só 3% num total de share, que é o banco, ele está comprando o risco de financiar usinas para esses primeiros consumidores, perfeito? Sim. O que acontece? Ele não quer ser o primeiro adepto a alto risco. Entendeu? Vai ver, quem mais que fez? Perfeito. O banco fez isso? O banco fez isso? Não, Perfeito. ninguém fez, por que eu vou fazer? Perfeito. Aí você concorda comigo. Se o banco, que é um dos agentes maior auditores de risco, não fazem, por que as gestoras ficam oferecendo um take or pay? É arriscado? Tem lógica. Não, quando foi para partir para a construção daquela termoelétrica que a gente adquiriu lá no contrato, um bancão, um dos grandes, eles foram para a Nex. Eles pegaram um contrato de locação, eles falaram, cara, a gente não pode perder uma oportunidade de financiar R$32 milhões para um cara que tem um crédito absurdo, porque eu não entendo do negócio. Eles marcaram uma reunião, veio 5 representantes do banco para entender todo o modelo de negócio, assinar NDA, ver como funcionava, ver Nex, ver estrutura, ver modelo, ver balanço, ver tudo para conseguir entender como funcionava para liberar o financiamento. Ele conseguiu? Liberou o financiamento, porque ele não ia perder 32, a chance de financiar 32 milhões para um cara que tem caixa pra caramba. E tem ativo lá também, né? Porque Tem esse cara vários ele tinha floresta. Madeireiras, Tá ligado como né? é que é, né? Aí Do é biomassa. fácil, né? Você tem Mas a gente achou muito interessante, e não foi nem o mesmo banco que o Juliano tá falando, foi um outro banco também eu tô falando famoso, de outro. que chegou pra cá pra entender, que foi o primeiro projeto que chegou na mesa deles. Eles sem entender, não mas pra quem que você vai entregar essa energia? Pra quem você vai vender? Eu falei, eu não tô vendendo, eu tô alugando. E como assim? Cadê o fiador desse contrato de aluguel? Cadê o seguro fiança Meu daqui? Deus, até explicar. Até você conseguir explicar. A gente foi um dia inteiro que eu falei, cara, a gente vai fazer ele liberar esses 32 milhões que eu quero essa Ô, usina. Joey, sabe o que é engraçado? Sabe essa usina que ele tá falando? Eu que fiz o estudo de viabilidade naquele intervalo de tempo lá que eu atrás. fiz. Lembra? Meu Deus. Essa fui eu que fiz o estudo de viabilidade. E eu falei pro cara, Vai lá, vai na fé. pode ir que quando você começar... Porque eu falei pra ele, quando eu fiz o estudo de viabilidade, eu falei pra ele assim, financei a primeira terra. Quando você terminar de... Entrou, tá com uns 50% do tempo de financiamento das terras novas que você precisa pra dar garantia lá pra fazer a térmica, a NEC já vai estar madura. Mas não deu batata. Olha só. Daí ele veio procurar a gente, entendeu? Daí ele falou assim, Juliano, lembro, cheguei, entendeu? Eu falei,
Aí foi você que foi lá, você que... Foi, eu convenci ele a fazer a usina, e depois a gente até gritou o Thiago, né, porque tava lá. Aí ele falou assim, então, quem que eu fiz o projeto? Eu falei com o Thiago, peraí. Saí do escritório, era na casinha lá em cima. Saí, bati na porta, o Thiago tava de shorts. Eu falei, cara, vem de shorts mesmo, vem de bermuda, que você vai vender o projeto bem aqui. Aí a gente chegou, depois saiu do papel e começou a rodar mês passado o projeto. O cara confiava no Thiago, porque foi eu que o Thiago fizemos de viabilidade. É um projeto, como eu falei, é um projeto de capacidade de geração de 1,5 milhão de caixa mensal. É muita coisa. Não, e essa termoelétrica, outras, essa mesma, né? O estudo de... Que era biomassa, o que era? Cavaco. Cavaco? É. O estudo térmico, né? Meio que não tô lembrando mais. Fala geração. Não, mas era a parte de termodinâmica da estrutura, do projeto, entendeu? As proporções de energia e calorífica lá, tudo mais. Quem fez foi o meu pai. Ah, é? Que ele é professor da Federal do Paraná. Era, né? Engenheiro mecânico. Aham. Ele era professor e ele que fez o estudo. Estudo termodinâmico do negócio. Porque o Thiago, a caldeira, a turbina, o vapor superaquecido. Isso. Você tá entendendo um pouco da cabeça dele agora, de onde vem? Faz sentido. Ele explicava tudo esses rolês. Eu era curioso também de ficar perguntando como é que funcionavam as coisas, né? Mas aí foi ele que ajudou o Thiago, porque ele trabalhava com isso lá. E ele também fez muito projeto de hidráulica. Olha só que legal. Curiosidades, o Juliano. Muitas PCHs aí que eu passo aqui. Várias, ele fez várias coisas. Ele foi um dos primeiros caras no Paraná aqui que eu lembro de mexer com AutoCAD. Entendeu? De fazer os desenhos. Tudo era mato. Tudo era mato. O pessoal desenhando na mão. Ele era muito entusiasta desse negócio de energia. Eu vou fazer um disclaimer de 30 segundos sobre essa história aí. Tem que fazer. Mas ele foi apresentar um projeto no High Society em Londres, porque meu pai tem pós-doutorado, tinha, né? Pós-doutorado e tudo mais, mas foi apresentar no High Society já pensando numa estrutura de utilização de painel solar, mas também de utilização de biomassa para fazer... tipo assim, ó, ele pegou o mapa de Portugal. Acho que é um cientista, pesquisador maluco, né? Pegou o mapa de Portugal, começou a mapear todas as áreas que estavam em... como é que é o nome? Áreas degradadas, tá? E começou a ver a volumetria dessas áreas quadradas em metros quadrados, entendeu? Até gerar hectares e tudo mais. E ele começou a ver que Portugal ele tinha uma discrepância em relação a renovável e a não renovável, que se ele pegasse todas essas áreas degradadas e plantasse árvores para fazer um ciclo de carbono, entendeu? E bem localizadas, algumas térmicas, que ele já tem uma tecnologia bem mais avançada para fazer menores, em menor escala, ele conseguia quase que igualar já. Uau. Entendeu? Só que ninguém nem pensa nisso. Não é um projeto de Estado, entendeu? Sim. Mas ele queria fazer para mostrar que o Estado poderia se envolver, fazendo com que a gente diminuísse o balanço de energia não renovável no mundo, porque tá indo pros beleléu, entendeu? Sim. É essa chuva aí. Isso, ele foi indo... A idade, olha a época. Ele foi para Londres, na High Society, apresentar esse paper em 2007. Que loucura! Há muitos anos. Há muito tempo. Tava começando aquele negócio dos pallets, daquela integração da biomassa. Um monte de coisa. Colocar painel solar em cima do deserto Saara. Um monte de coisa ali. Entendeu? Que legal. Com espelho e tudo mais. Tem vários Uau. projetos. Foi PhD dele. Estudo de... E aí uns eram selecionados, né? Que eles têm essa estrutura. Sim. Mas aí que vem essas minhas loucuras. Olha só. Estamos aqui abrindo a mente de Juliano e descobrindo de onde que vem a genialidade. Que legal. Mas enfim, gente, foi muito bom o nosso bate-papo. Queria que vocês dessem uma mensagem final aqui para os nossos espectadores. E já agradeço de antemão a participação e a confiança aqui na feira, no podcast. Espero que vocês gostem do resultado final, porque a gente está construindo. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade também de sermos convidados para estar participando. Não só como palestrantes, não só como convidados aqui dentro do podcast mesmo, mas a oportunidade de estarmos palestrando e ajudar também a construir
tudo isso aqui, colocar isso aqui de pé, essa novidade, essa inovação que vocês estão trazendo para cá. E queria deixar como uma mensagem, vamos dizer assim, educação nunca é demais e vamos ter a cabeça aberta, basicamente, para entender que até os setores mais antigos, mais conservadores, precisam mudar, estão mudando, e tecnologia é o caminho para tudo hoje em dia, inclusive para o setor energético. Então, deixar também os parabéns para todos os organizadores aqui da feira, do podcast, está muito legal, está melhor do que a última edição, e bem mais bacana, com muito mais coisa nova. E mais bonita. E mais bonita, tá e mais bonita né? também, É verdade, com certeza. concordo. Acho que é isso que o Renato falou. E eu queria agradecer também vocês, o convite, a chance de poder ser um patrocinador de algo que é inovador, entendeu? Porque, de novo, ó, que os meus curiosidades, né? Eu nunca participei de um Mesa Cash. Sério? Então eu tô patrocinando o meu primeiro, entendeu? Olha só. Entendeu? O primeiro Então, de muitos agora. Até na minha outra startup que a gente lançou agora em janeiro, a gente quer fazer ano que vem isso. Mas agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, poder trocar uma ideia. A gente falei no começo, meio, acho que não tinha começado as gravações aqui, de como eu conhecia a Joíris e tudo mais, explicou um pouco. Mas agradecer a feira, agradecer a FAEX, agradecer a toda a estrutura que foi criada para a gente conseguir receber pessoas que querem buscar negócio, inovação, serviços, entendimento, compreensão de como funciona o setor, fechar crescimentos através de negócios aqui que pode ser conquistado aqui na feira. E agradecer por ter tido essa oportunidade de estar conversando com você até, né? Eu que agradeço. A gente mal, correria, a gente não acaba conversando. Paramos para conversar mesmo, né? Acho que foi informalmente, mais formalmente, a primeira vez, né? Verdade. E acho que é isso. Espero que tenha tudo certo na feira aqui, que todo mundo consiga aproveitar o que ela vai poder oferecer. E a Nex está aí, se vocês quiserem conhecer, procurem a gente nas redes sociais em geral. Fala aí as redes pra gente. Nex.energy no Instagram, o nosso site também é nexenergy.com.br. Já a gente vai estar de cara nova, vai ter um novo lançamento aí da nossa marca. Olha! Muita coisa boa acontecendo mesmo, e nada melhor do que trazer uma mudança quase que radical, que a gente gosta de falar, aquela esquizofrenia do setor, né? Ela tá saindo fora da curva ali, não? Olha só, gente. E já tô curiosa. Nos acompanhem aí também, que tem muita coisa legal para acontecer. E também a gente vai voltar com a nossa escola do setor devagarzinho, olhando. Já fica de pronto aí, que com certeza a Joíris vai ser contatada nesse meio tempo. Contem comigo. Pra gente tá conversando cada vez mais e abrindo novas oportunidades também, para que mais pessoas possam aprender, possam acompanhar você, outros influenciadores aí que têm feito a diferença nesse meio, tá? Então, obrigado pela oportunidade, e quem quiser, estamos à disposição para trocar mais ideias e por que não se tornar um dos nossos consumidores, um dos nossos geradores. Bom. Olha a oportunidade. Fica aí o contato. Boa, muito obrigada. Obrigada, Juliano. Obrigada, Renato. Obrigada a você que acompanhou esse episódio. Fique com a gente. Voltamos em breve, tá? Fiquem aí. Um beijo. Tchau, tchau.